Boa noite a todos e todos. Sou Flávia Santana, jornalista e historiadora, e vou conduzir a entrevista de hoje, quando damos início ao Elabora nas Eleições. Afinal, a campanha eleitoral 2020 já está acontecendo nos municípios e o Espaço Elabora quer muito auxiliar a população de Taubaté neste momento fundamental para conhecer as candidatas e os candidatos que disputam uma vaga na Câmara Municipal e na Prefeitura, suas propostas de mandato e programas de governo. Com essa intenção, nós vamos realizar uma série de entrevistas e sabatinas com candidatas e candidatos, sempre considerando a disponibilidade de agenda, de cada um deles. E o nosso foco serão candidaturas progressistas, a vereança, sobretudo, de mulheres e jovens. Hoje, a gente conversa com 4 candidatas a vereadoras pelo Partido dos Trabalhadores. A Alessandra Freitas, a professora Bernadette Queiroz, a professora Cris Grace e a Irani Siqueira. A Vanessa Paulino queria participar, também candidata, não pôde comparecer, infelizmente, na nossa entrevista de hoje, mas se tudo der certo em um outro momento, a gente fala com ela também. Boa noite, meninas, boa noite a todas, obrigada por aceitarem o convite, se disporem a compartilhar um pouquinho das suas intenções e propostas para Taubaté. Eu já vou partir já para a primeira pergunta, que na verdade é um pedido para que vocês se apresentem, falem um pouquinho da trajetória profissional de vocês, das experiências sociais, de militância, que as levaram a ingressar na política e se colocar à disposição da população de Taubaté como representantes na Câmara Municipal. A gente vai começar por ordem alfabética, cada uma tem 4 minutos, começando pela Alessandra. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão e estarão aí nos acompanhando nessa live. É um prazer, viu, Flávia? Muito obrigada pelo convite aí do Elabora. Tenho certeza que a gente está num lugar muito privilegiado de um ótimo debate, né, que traz mesmo para a sociedade temas fundamentais aí para as discussões e para que a gente se constitua aí numa sociedade melhor, né? Então, como você disse, eu sou a Alessandra Freitas. Essa pergunta sua faz com que a gente mexa lá no fundo das nossas histórias, né? Tenho certeza. Estou muito feliz de estar com companheiras aqui de luta, né? De uma trajetória e juntas, se não juntas no mesmo território, mas juntas nos terrenos diversos, fazendo luta, né? Cada uma de nós. Então, é muito emocionante até estar nessa live agora. Eu comecei muito jovem, né, a fazer militância política, ainda entendendo e ainda descobrindo o que viria a ser isso, né, o que viria a ser estar, de fato, fazendo algo para a transformação do mundo, né, porque a gente também tem esse dimensionamento, a gente não quer mudar só o nosso espaço, a gente acha que o mundo tem coisas a serem modificadas dado o tamanho das injustiças que são. Então, e na juventude isso é muito mais forte dentro da gente, né? Essa vontade de mudar o mundo. Então, foi muito jovem e eu despertei dentro da Igreja Católica, junto à Pastoral da Juventude, aí sim eu sempre digo, quando você fala a palavra estar a serviço, para mim sempre, assim, pensando na perspectiva religiosa, eu sempre me posicionei nesse viés, estar a serviço. Eu entendia que o meu estado vocacional era esse, de estar a serviço. E não estar a serviço da igreja ou da religião ou junto àquelas pessoas que eram atingidas de alguma forma com as ações que a gente fazia ali. Não, era estar a serviço mesmo de uma nova ordem de sociedade, sabe? E isso para mim era muito claro. E eu fui caminhando, eu fui mãe jovem, com 19 anos, eu tive 3 filhos, eu já tinha 23 anos, eu já tinha meus 3 filhos, né? Então, foi uma soma de trajetória política de militância junto com a maternidade, que também considero uma história de militância, porque até para desenvolvimento da própria maternagem eu precisei aprender muito e inclusive aprendi muito dentro dos movimentos sociais, como é que eu poderia ser melhor mãe, inclusive, dentro dos espaços, e os meus filhos estavam sempre me acompanhando. Não demorou muito para eu me filiar a um partido e quando eu fiz a escolha de filiação foi ao PT, porque eu entendi assim, eu nunca fui me filiar com a intencionalidade de uma candidatura ou um mandato, mas eu tinha um entendimento que
o partido político ele viabilizaria coisas aonde nós, nos movimentos sociais, não conseguiríamos alcançar. Então, desde lá, venho trilhando o meu caminho de militância. Fui conselheiro tutelar no município de Taubaté por 2 mandatos consecutivos, aonde eu afirmei cada vez mais o meu posicionamento político. Fui candidata a vice-prefeita em 2016 e agora estou aqui no pleito municipal. Com gratidão no coração com essas mulheres tremendas e mais as outras que não puderam estar presentes conosco aqui. Obrigada, Alessandra. Bernadette? Tá sem áudio, Bernadette. Boa noite a todos. Boa noite, Flávia. Obrigada pelo convite. Boa noite, Alessandra, Cris, minhas caras colegas de chapa. Eu também gostaria de dizer boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Eu iniciei minha militância também através da igreja, na verdade, né? Assim, a militância de participar mesmo, de participar de reuniões, de discutir a vida, de conversar sobre sociedade, né? E esse despertar do senso crítico, enfim, né? A gente começou na igreja, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, isso acho que associando aí o fato de trabalhar cedo, de ter contato com o mundo do trabalho muito cedo, né? E de repente poder também prestar um serviço ali nas pastorais sociais, é uma junção realmente de se colocar a serviço do outro na vida, né? Então, assim, as comunidades eclesiais de base na igreja, a pastoral operária que na época existia, a pastoral estudantil, a pastoral da educação, tudo isso são pastorais sociais, né? São trabalhos pastorais onde a gente sentava e se reunia para discutir os problemas sociais e como ajudar a resolver esses problemas sociais, né? Por exemplo, a pastoral da criança. A pastoral da criança se colocou no país como resolução, de uma vez por todas, da problemática da criança, da fome, da desnutrição, enfim, sabe? E ela acabou fazendo e tendo que assumir um papel que, na verdade, seria do Estado e que o Estado não estava fazendo. Então, quando você fala assim, nossa, mas a pastoral social, o que a pastoral social tem a ver com militância? É porque é ali que você começa a se dedicar ao outro, é ali que você começa a discutir a vida. Eu acho que é ali que você começa a engatinhar para mais tarde você poder militar nos organismos, sabe? Nos instrumentos, nos espaços de defesa do trabalhador, E isso é fato, aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de tantas pessoas, porque dali você adquire uma consciência tão grande que quando você realmente permanece no mundo do trabalho, você se torna um profissional, não tem como você ficar fora dessa participação. A injustiça incomoda você, as coisas erradas incomodam você, a injustiça com o outro incomoda você. E você discutiu esses valores, e você encarnou esses valores. Então, a gente vai para a vida dessa forma. A minha militância se deu também um tanto dessa forma. E aí, eu era metalúrgica, fui metalúrgica por um bom tempo, 9, 10 anos mais ou menos. Depois eu trabalhei em escola particular, enfim, antes de me tornar professora. E sempre atuando aonde tinha um espaço de defesa da minha categoria, que pudesse me defender, aonde eu pudesse me sentir um trabalhadora que, enfim, com respaldo, e aí, me tornando professora, não foi diferente. Aí eu fui realmente para o sindicato dos professores, onde eu estou até hoje, que é a APUESP, a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, maior sindicato de professores da América Latina. Atuei bastante tempo no sindicato, permaneço no sindicato até hoje. E o partido político, Flávia, o partido político, eu acho
que é uma das maiores organizações, sabe? Onde você realmente pode fazer alguma coisa pelo trabalhador, sabe? Onde você pode fazer alguma coisa pelo social. Porque as decisões políticas, né, onde se dá realmente as decisões políticas, aonde que se toma decisões políticas sobre a vida de uma sociedade? Uma Câmara Municipal, aonde se tomam as decisões políticas sobre a vida social das pessoas. Numa prefeitura, numa reunião com o prefeito, com os secretários dele, enfim. E aí não tem como você ficar de fora da política. A política decide sobre a vida das pessoas. A política define o que vai atingir ou o que vai melhorar a vida das pessoas numa determinada comunidade, num determinado município, num determinado estado. Então, assim, eu vejo que você não pensa automaticamente na política como candidato. Eu quero me candidatar porque eu quero ser vereadora, porque eu quero um salário tal, enfim. Não. É um caminho que você traçou para chegar até aqui, que faz com que você queira, agora, ocupar, então, uma cadeira no legislativo. Porque ali você vai concretizar, né, uma luta. Ali você vai fazer valer a luta que você tem, que já é bastante tempo, que já vem com você há bastante tempo. Eu acho que é dessa forma, sabe? E a gente acaba, então, se colocando à disposição na vida política, no partido. E aí, é claro, escolher o Partido dos Trabalhadores. É isso. Obrigada, Bernadette. Cris Grace. Boa noite a todos e todas. Primeiro a todas, depois a todos. Muito obrigada, Flávia, pelo convite. Minhas queridas companheiras de chapa, Alessandra, Irani, Bernadette, mulheres lutadoras, mulheres de garra, uma honra estar aqui com vocês. Flávia, o meu começo foi diferente, foi no movimento estudantil. Eu pedi para a Bernadette desligar o áudio, que está dando interferência aqui para mim. Obrigada, Bernadette. E foi no movimento estudantil que eu fui para a faculdade, e na faculdade entrei no movimento estudantil, fui presidente do DA, eu fui de um tempo que a Unital vivia uma instabilidade grande, teve intervenção, e a gente ia para reuniões na reitoria, e eu como representante dos estudantes. Então, aquilo tudo foi me mostrando como o envolvimento político é importante, né? Porque eu sempre digo, vou dizer para vocês, já me ouviu dizer isso, vai ficar cansada de me ouvir dizer isso. Política é uma palavra que está um pouco depreciada na população, né? Ninguém fala política. Política determina muito, ou quase tudo, da vida, do cotidiano das pessoas, né? É o exercício da cidadania, né, Cris? Exatamente. E aí, minha querida, eu fui ser professora. E aí fui para a escola, e eu sou professora de história, e eu achava que era muito importante eu mostrar para os meus alunos como funcionava a estrutura política. E aquilo foi ganhando uma forma, e o meu queridíssimo, saudoso, amado companheiro de muitas vidas, professor Eduardo, muitas pessoas dessa cidade sabem quem eu estou falando, foi professor do Estado, do particular, diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras da Unital. Ele era um ser político, então a gente tinha muita afinidade, então a gente discutia muito, e ele me levou mais ainda para esse mundo da política, me levou para o PT, e isso foi alimentando em mim uma coisa que era isso, que é a questão, e sair mais ainda. Quando eu fui para as escolas públicas, eu dei aula em escola pública, particular, educação básica, ensino superior, mas a escola pública, porque é o público, não tem filtro, não tem provinha, não tem nada, né? A escola pública é para todos, de fato. E a trajetória nas escolas públicas foi me colocando em contato com a sociedade real, foi me colocando em contato com o povo. O que é esse povo? E eu fui aprendendo mais e mais a cada dia e me apaixonando pela política, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de conversar. Então, a minha pegada é na educação, e as escolas que eu passei nas periferias das cidades, eu dei aula em Taubaté, dei aula em Caçapava, dei aula em São José, você começa a ver a carência dessa população.
E mais ainda, você também já conhece essa história, minhas companheiras também, mas eu nunca havia sido diretora, eu havia sido coordenadora pedagógica aqui em Taubaté, uma experiência também maravilhosa. Eu assumi a direção, nunca tinha sido diretora na vida, assumi a direção de uma escola pública em São Paulo, Zona Leste, atendia uma comunidade, e na posição de diretor, a sua responsabilidade com aquela comunidade é ainda maior. Então, aquilo foi um ano de um trabalho, assim, sangue, suor e lágrimas, mas de um aprendizado maravilhoso. Para quem não sabe, eu sou formada em História pela Universidade de Taubaté, com muito orgulho, mas, além de ser filha da Unital, também sou filha da PUC, porque o meu doutorado em Educação eu fiz na PUC. E essa formação acadêmica me ajudou muito na minha atuação, principalmente como diretora. E foi lá, eu já conversei isso com a Alessandra, a parceria que eu fazia com o Conselho Tutelar, por exemplo, que foi sensacional. E eu ver, Flávia, você estar à frente de uma escola, você tem um poder de transformação avassalador. Porque você consegue atingir e consegue transformar, muitas vezes, a vida de muitos. Eu, infelizmente, tive que sair, porque meu marido ficou doente, eu acabei saindo do estado, inclusive, mas foi um aprendizado muito bacana. Então, eu acho que isso tudo foi me alimentando de um desejo. Nunca fui candidata, nunca participei de um cargo eletivo, nunca. É a minha primeira vez, está sendo uma experiência incrível. Mas muito que me levou a isso é essa participação mais efetiva na política, num cargo dentro de uma Câmara Municipal na minha cidade, porque parece que é possível vislumbrar um poder de transformação que você pode ter, né? Que às vezes não acontece, porque tem que ter vontade política, e a vontade política você constrói na sua vida, naquilo que você foi construindo. E na minha história, né, e na nossa história, que a gente sempre constrói essa paixão pela política, esse entendimento de como a política é importante na vida de todos. Então, na minha história, essa construção foi feita dentro da escola pública, e eu tenho muito orgulho de falar isso. Por enquanto é isso. Depois você manda a próxima pergunta. Obrigada, Cris. Irani, por favor. Tem que abrir seu microfone, Irani. Cris, você é demais. Boa noite a todas. Flávia, agradeço a oportunidade, o convite, né, do Elabora nas Eleições. Alessandra, boa noite. Boa noite, Bernadette, e a todos que estão nos assistindo. Tudo iniciou no curso de Ciências Jurídicas, quando eu iniciei, né, a escola, a faculdade de Direito na Unital, com muito orgulho, e me formei em 98. E os estudos das ciências jurídicas é um estudo que muito me prendeu, as leis, a justiça, né? E fazer justiça para as pessoas. E no decorrer dos estudos, eu pensava assim, eu tenho que ajudar mais, não só, né, advogar. Porém, eu sou bacharel e não assumi, né? Não advogo, devido ao concurso público. E iniciei minha carreira no concurso público, na universidade, servidora pública, mas os estudos, estudando as leis, no comportamento das leis, para que podemos alcançar, resolver, solucionar as burocracias dos problemas do povo, dos munícipes, das pessoas, para mim, eu entrei no curso certo, né? Apesar de não advogar, mas mesmo assim, eu procuro ajudar as pessoas, né, que a direita faz, a esquerda não precisa saber, mas eu sempre oriento no que pode ser feito de fazer justiça, né? E ciência jurídica, quer dizer, estudar as leis, né? Então, a gente tem, sim, obrigação, a gente tem que orientar as pessoas a fazer justiça, que eles não sejam passados para trás, né? E esse curso, para mim, me incentivou. Eu me formando, eu já como servidora pública. O que é serviço público? Serviço público é cuidar de gente, né? Então, eu tenho esse dom de cuidar de gente. E você ainda tendo uma instrução melhor para ensinar as pessoas, para orientar as pessoas nas burocracias, você
você pode fazer com que elas aprendam também a cidadania, né? Não só fazer por elas, não dá, é dar a vara para ensinar a pescar o peixe. Eu sou assim, oriento, o que eu puder fazer eu faço, eu ajudo, soluciono o problema, procuro orientar, procuro a pessoa entender que ela mesma pode ir atrás dos seus direitos e fazer justiça. Porque o que mais me incomoda é a injustiça. Não só comigo, não, com todas as pessoas. E veio a oportunidade de eu conhecer o Partido dos Trabalhadores. Antes eu pesquisei, eu quero me filiar a um partido, que eu posso usar aquilo que eu estudei em ciências jurídicas, no direito, eu posso usar para poder ajudar as pessoas dentro de um cargo político. Mas eu não tinha intenção de me eleger, eu tinha intenção de aprender, de ver, participar das reuniões de diretório, escolher um partido que identificasse comigo, né? E antes de eu conhecer o PT, eu pesquisei. Tudo que eu faço, eu pesquiso, eu olho para que seja bom para mim. Eu quero de bom para mim, eu quero de bom para as outras pessoas também. E fui conhecer o Partido dos Trabalhadores aqui em 2000. Antes, cheguei no Partido dos Trabalhadores, estava tendo uma reunião do diretório, vários nossos companheiros lá fazendo reunião, eu participei da reunião, cheguei bem quietinha, né? Sentei, assisti a reunião, e com aquela reunião fui, voltei, outra reunião fui voltando, participei, me filiei ao partido, né, em 2000, e comecei a frequentar as reuniões. Me convidaram, fiz parte da executiva do partido, então foi um aprendizado muito grande, né, Alessandra? Conheci a Alessandra lá, na luta também, desde antes de mim ainda. E quando foi no ano de 2008, aliás, veio a eleição 2008. Irani, você quer se candidatar? Falei, não, cara, eu vou só participar. Não, você vai se candidatar. Me candidatei, gostei muito, trabalhei bastante. Não alcancei os votos, né, para poder se eleger, mas não tem importância, eu participei. E foi um aprendizado muito grande de estar próximo ao público, sabendo, recebendo as demandas dos bairros, né? E aquilo foi me aprofundando cada vez mais. Aquele bairro precisa daquilo, aquela comunidade daquela, aquela pessoa daquela, aquela família necessita daquilo. Então, tudo engloba o que eu aprendi em sala de aula lá no direito, né? Que é fazer justiça, buscar a cidadania, né? Ser menos burocrático a situação de cada pessoa, procurar orientá-las nos seus direitos. Então, aquilo foi me alimentando. Em 2008, passou essa eleição. Continuei. Aí veio 2013, a outra campanha. Recebi a oportunidade de trabalhar na Câmara Municipal como assessora parlamentar. Aí eu estava lá dentro, né? Eu estava como assessora, daí o aprendizado foi muito grande. Eu agradeço, eu tenho uma gratidão muito grande pelos dois parlamentares que me convidaram para trabalhar com eles lá. E fui assessora parlamentar. Eu pude, de várias outras demandas que eu fazia, era receber o público, eu mais gosto de fazer, receber as pessoas, buscar delas o que elas precisam para poder a gente tentar resolver, ou indicar, ou solucionar também dentro do gabinete da Câmara Municipal. Não é fácil, é difícil. O vereador, ele rebola bastante para poder fazer a situação rodar, né? Elabora leis dentro da situação daquela comunidade, daquele bairro. E a população é muito carente, é carente de muitas coisas. Essa foi a oportunidade que eu tive na Câmara Municipal, né? Trabalhei de 2013 a 2015. Bacana, muito bacana. E é uma história muito linda, eu tenho muito orgulho de dizer, e eu sou muito grata às pessoas que me deram essa oportunidade. Em 2018, Irani se aposenta, né? Agora, Irani se aposentou em 2018. Muito bacana, Irani. Foi muito bom. Eu recebi o convite do Salvador Cury agora, para poder me candidatar à campanha dele. Eu estava tranquila, falei, olha, uma nova oportunidade, eu vou tentar.
E aceitei com o maior prazer, ainda mais sendo Salvador Fourier, né? E eu peguei, eu vou tentar, vamos na luta, porque guerreiro luta, né? Então, guerreiros e guerreiras é para lutar mesmo, então vamos à luta. E cá estou para poder, mais uma vez, participar dessa eleição e trazer, né, as pessoas para que elas possam saber que elas têm direito e elas têm direito e obrigações, né? É isso aí. E nós estaremos lá para ensiná-las e para poder orientá-las no que elas poderão, no caso, solucionar os problemas dela, burocrático ou não. E o que mais que não esqueço disso, as pessoas iam lá pedir, ou então buscar solução para os problemas, e não tinha dinheiro para pegar o ônibus, iam a pé. As pessoas iam a pé no gabinete, até a Câmara Municipal. Então, a gente, o munícipe, a gente tem que ter respeito por todas as pessoas, não é? Exato. E eu agradeço, sou muito grata a Deus por apesar de não exercer a advocacia, mas eu sempre me atualizo, sempre estou estudando para poder alcançar o que aquela pessoa necessita, né? E para mim é uma honra muito grande estar novamente nesse pleito 2020 e vamos à luta que eu quero, sim, uma cadeira na Câmara Municipal para honrar o meu público, honrar Taubaté. E sendo mulher negra, para mim é uma grande satisfação, maior ainda, né? Representar a minha classe negra, representar as mulheres, né? Toda a minha raça, que eu tenho orgulho, e nós somos capazes de tudo, sim. Nós somos capazes de sermos vereador, doutores, juízes, prefeita também, né? Nós somos capazes, só nos dá a oportunidade de acreditar no que nós somos capazes de muitas coisas. Essa é a Irani, que eu gostaria que vocês conhecessem, que eu sou um pouco retraída para contar um pouco da minha vida, mas eu acho linda, né? Eu gosto de compartilhar aquilo que é bom. Nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nos colocar no lugar do outro para ver o que é que ele está sofrendo, né? E era um prazer muito grande, justamente isso, Irani, que a gente vai falar agora no segundo bloco. Opa! Exatamente. É para mudar, como mudar essas vidas das pessoas, né? Como vocês pretendem fazer isso. Então, agora a gente vai começar com a Alessandra. Eu vou fazer uma pergunta para todas vocês novamente. Eu queria saber quais são as propostas de mandato de vocês, qual o tema central do mandato, que vocês pensam para o mandato de vocês. E no caso da Alessandra e Irani, que vão ter que nos deixar um pouco antes para outro compromisso, eu gostaria de saber também qual que é a Taubaté que vocês sonham e o que vocês pretendem fazer para essa Taubaté se realizar, se efetivar. Alessandra, pode começar. Muito obrigada pelas perguntas. Eu vou começar respondendo a sua segunda questão. O que eu entendo para Taubaté? Eu percebo, né? E agora acho que o exercício de fazer uma campanha nos põe também num processo muito pedagógico, né? E aí eu percebo, junto das pessoas, junto dos usuários dos serviços, junto das pessoas, dos cidadãos da nossa cidade, que as pessoas ainda não conhecem o que elas podem ter na nossa cidade. A nossa cidade ela ficou restringida no âmbito daquilo que são seus direitos, né, os direitos das pessoas, restringida no processo de desenvolvimento também, econômico, cultural, de identidade, né, enfim. E aí as pessoas começaram a entender que do jeito que está, não tem a percepção de que o que a gente tem aqui é muito ínfimo perto daquilo que a gente tem o direito de ter. Direito constitucional, eu não estou falando nem nada além, eu estou falando do próprio direito constitucional. Isso me intriga muito. E eu tenho feito um movimento pedagógico de conversar com as pessoas, de refletir com elas, porque eu sou povo também. Eu também faço uso de todos os equipamentos públicos dessa cidade. Além disso, eu transito na cidade, conheço o tecido social dela e
pelo agir profissional, sei fazer uma boa leitura da nossa cidade, sei que ela tem milhares de problemas e milhares de direitos que não são garantidos. Então, a gente está fazendo um despertar também, no meu ponto de vista. A nossa campanha majoritária, ela diz que todas as pessoas têm o direito à feliz cidade. Esse é o meu sonho também, que a nossa cidade realmente seja feliz, que as pessoas compreendam que os direitos sociais garantidos, os direitos humanos garantidos, ele desenvolve na gente a alegria e o potencial de felicidade que a gente já tem dentro da gente, né? E que precisa ser pleno, e precisa, não pode fragmentado, né? Eu estou feliz porque tem alguma coisa muito pontual acontecendo na minha vida. Não, eu estou feliz porque eu sou uma pessoa feliz, porque a minha cidade, inclusive, me provoca esse estado de felicidade mais amplo. Então, é um pouco do que eu penso para a cidade, né? Nos breves minutinhos que a gente tem, eu acho que é isso, eu acho que as pessoas ficam à vontade para conhecer minhas redes sociais e conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, do que eu já fiz e daquilo que eu sei que tem condições de fazer e que eu estou me propondo e estou me comprometendo. E aí eu tenho desenvolvido o meu número é o 13321, né? E a Alessandra Freitas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem grupo de apoiadores, enfim, tem bastante notícias de mim para as pessoas poderem compreender um pouco mais sobre mim e como é que eu constituo a minha trajetória política individual e coletiva também, né? Porque é assim que a gente se constitui. E aí, a gente, organizando aí num coletivo que veio, apoiando a minha candidatura, dialogando comigo, a gente pensou em 3 eixos que para nós são importantes. A gente sabe que é um comprometimento de ter um mandato popular, então é um comprometimento de discutir com as pessoas e de fato, eleger junto das pessoas o melhor caminho para se exercer lá dentro, da Câmara Municipal, né? De fato, representativo. Isso é uma pauta prioritária. Legislar, né? E pensar nos interesses de toda a cidade, né? Construir os diálogos que são importantes construir para que a gente possa entender e identificar as prioridades coletivas, né? E isso são comprometimentos que a gente tem. Fora isso, cada candidatura, ela tem, por conta da sua base, por conta das suas experiências, ela tem aqueles lugares que ela sabe que são mais conflitantes, que são mais dificultosos, que precisa de uma prioridade um pouco mais especial. Então, da mesma forma que todos as minhas colegas, minhas amigas de chapa, os meus colegas pensaram em algumas que a gente chama de propostas, para mim também não foi diferente. Então, a gente tem alguns compromissos de campanha, dividido em 3 eixos, que são os direitos sociais e humanos, direito ao trabalho, e o direito ao trabalho, direito à saúde da família. Me perdendo aqui nos dados. E aí, dentro de cada eixo, a gente traz um conjunto de propostas, né, para a gente poder atuar. Dentro da perspectiva dos direitos sociais, o que a gente pensa com muita força é fortalecer e legislar em prol do fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança, porque se a gente faz um investimento forte, assegurado e com aquilo que é necessário em termos de recurso para essa população, criança e adolescente, naturalmente nós estamos projetando para dentro das comunidades uma nova relação e a gente está melhorando as condições de toda a sociedade dessas crianças e desses adolescentes. Então a gente acaba realmente fazendo uma transformação social acontecer se a gente escolhe realmente garantir todos os direitos da criança e do adolescente na cidade, porque a gente vai a partir disso, requerer que os equipamentos públicos funcionem, que a política de lazer aconteça, que a política de educação aconteça com mais eficiência, enfim. Então, são coisas que realmente são transformadoras, né? Então, a nossa pauta prioritária é essa, mas ali dentro daquele eixo tem outras propostas, né? Tá aqui, ó, nós todas já estamos de material, viu, gente? Nossos materiais vão para as ruas, mas asseguro para vocês nas redes sociais, que os nossos materiais já, né, a gente já está circulando aí com coisas. Eu tenho um link que leva as pessoas, inclusive, a esse conjunto de propostas que a gente fez num e-book, contando um pouquinho da minha história, né? A gente, no direito à família, a gente pensou a saúde da família, a gente pensa em fortalecer muito a estratégia da família e os comunitários, né? E acho que são, assim, figuras, atores importantíssimos aí, né, da nossa
do nosso cotidiano social, não só com referência à saúde, mas os agentes eles estão, de fato, né, dentro das comunidades e eles conseguem articular ali dentro das comunidades boas coisas. Dentro do direito ao trabalho, para nós, hoje, é muito importante zelar pelo e cumprir algumas coisas junto ao conjunto de trabalhadores públicos, tanto da prefeitura quanto da Unital. Né? É um conjunto de trabalhadores que clamam há muito tempo por justiça e, de fato, os trabalhadores da nossa cidade, de uma forma geral, estão nesse mesmo patamar. Mas eles, de uma forma muito específica, vêm passando, né, de muitos anos por perseguições, por defasagem salarial, por não ajuste com relação aos direitos que eles têm, outros direitos, né, a questão de fugiu tudo agora, mas, enfim, a gente está, de fato, com uma fragilidade junto aos funcionários públicos muito alta. E isso também foi uma atitude de permissão da própria Câmara Municipal, né? Que não fez nenhum tipo de luta por eles, muito ao contrário, ficou conivente aí aos governos que não cuidaram, de fato, dessas pessoas como se precisa cuidar, né? Atendendo seus direitos, suas pautas. Então, é um pouco isso, né? A gente, como eu coloquei, Flávia, nós estamos muito à disposição ao diálogo. O meu WhatsApp está disponível na página, tem feed, tem grupo, tem o meu WhatsApp disponível, as pessoas podem vir dialogar, porque é o diálogo que faz com que tudo se cresça e que a gente realmente consiga efetivar as coisas, né? Eu digo assim, nós temos compromissos de mandato, mas nós sabemos que isso precisa ser alargado junto com a população. As pessoas precisam mesmo trazer para nós muito mais conteúdo e muito mais dados das suas próprias realidades para que a gente possa, de fato, lá fazer tudo aquilo que é de competência de uma vereadora fazer, né? Então, é isso que eu aguardo, envolver muitas pessoas no mandato, estar junto delas, nas ruas com elas, e elas também para dentro da Câmara Municipal, né? Ter essa nossa interlocução muito bem alinhada, muito bem feita, e zelar continuamente por isso, estando vereadora, e eu acho que é um papel que a gente assume desde já, sendo vereadora, acredito que você, ou não, né? Porque a gente tem um papel político a exercer aí que eu acho que não dá mais para retroagir. A partir do momento que a gente se candidata e se coloca a serviço nesse grau, né, que a gente faz, a gente começa a firmar um compromisso com a sociedade de uma forma um pouco mais diferenciado. Então, é uma responsabilidade também que a gente tem que firmar na nossa cidade e cumprir, né? E daqui para diante cumprir essa responsabilidade. Então, eu quero agradecer imensamente de novo, Flávia. Eu sinto muito por estar saindo, nós já sabíamos, todas nós, nosso grupo, que eu teria que fazer essa saída por conta de um outro compromisso também agendado bem anteriormente, mas olha, eu estou indo para lá e com o meu coração também, um pouquinho dele fica aqui com vocês. Eu sei que esse término de discussão vai ser tremendo, eu admiro cada uma de vocês, Flávia, Irani, Bernadette, Cris, e é muito, não é pouco não, é muito, muito que chega até a me arrepiar aqui, ó. E assim, oxalá que a gente continue nessa caminhada muito juntas, assim que passar Covid, indo pro bar, inclusive, juntas, para a gente poder se abraçar, que é disso que a gente está precisando também, né? Ó, um beijo no coraçãozinho de cada uma de vocês, muito obrigada mesmo. Obrigada tchau, a você, Alessandra. A Alessandra vai ter que nos deixar agora para um compromisso. Muito obrigada pela sua disposição e por compartilhar um pouquinho das suas propostas, do seu projeto para Taubaté. E quem tiver interesse em conhecer mais, vá nas páginas da Alessandra, conheça um pouco das propostas dela e quem tiver perguntas, que quiser postar aqui no nosso vídeo, poste, que depois a Alessandra vem, responde, dialoga com vocês também. Obrigada, boa noite, Alessandra. Obrigada, boa noite, obrigada, tchau, tchau. Tchau. Irani, agora é você. Vamos lá. Como eu havia dito, né, Flávia, o servidor público ele cuida de pessoas, né? Eu não deixei de cuidar das pessoas, vou continuar cuidando mais ainda. E quando nós temos o mandato de vereador, é para isso mesmo, né? Porque o cidadão, o munícipe, ele é muito carente de todas as situações na sua comunidade, no seu dia a dia, e não só elaborar leis,
mas elaborar leis para as necessidades da cidade, para as necessidades do seu público que nela reside, né? É importante isso, porque cada bairro, cada situação que o povo passa, ele tem necessidade para tudo. E as demandas caem em cima dentro da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é a casa do povo. E é lá que ele vai buscar soluções para o problema delas, né? E dentro da minha trajetória de elaboração de projetos, da minha campanha, né, eu tenho aqui a unidade participativa de bairros. O que é a unidade? O UPB. A unidade participativa de bairros é assim, desenvolver, treinar, né, dar vamos dizer assim, cada bairro tem um líder comunitário. Dar a ele um treinamento, né, para que ele possa receber as demandas do seu bairro, atender o seu morador daquele bairro, seus vizinhos, seus amigos, as necessidades do bairro, atender e nos encaminhar para a Câmara Municipal, para todos os vereadores, né? Esse líder ele vai ficar responsável pela situação daquele bairro, porque muitos munícipes eles não têm assim, a possibilidade, o entendimento de saber que a Câmara pode orientá-los, né? Eles não têm nem como chegar lá, eles não sabem chegar, às vezes tem dificuldade de chegar, não tem dinheiro para pegar a condução. Então, tendo um posto como a UPA, né? A UPA tem tudo quanto é bairro, né? A UPA. Então, a unidade participativa de bairros também é uma possibilidade de estar mais perto do público para poder eles serem atendidos com mais atenção, cuidado e nos levar as demandas para a Câmara Municipal, para todos os vereadores. Também na área do esporte, né, vários outros, vamos supor, quadras de esportes, necessitando de infraestruturas, né, políticas urbanas. Um exemplo, eu moro aqui, no Jardim das Nações. Aqui nós temos muitas clínicas, muitos consultórios médicos, né, escritórios. Então, as pessoas se perdem aqui um pouco. A rua ela é denominada por nomes de nações, né? Eu mesmo me perco. E às vezes eu estou passeando com o meu cachorrinho e tal, e as pessoas perguntam, onde fica a Rua Canadá? Onde fica a Rua Suécia? Onde fica? Uhum. Então, eu me perco, né? Eu sei aonde fica a minha, que é aqui em Nicarágua, né? Fica próxima da Rua México, Equador. Daqui eu sei, mas outras nações eu não sei. Então, elaborar, né, mapeamento dessas ruas para facilitar os munícipes chegarem ao seu destino, os entregadores, os taxistas, né? Apesar que tem o GPS, eles têm a facilidade de chegar, mas os munícipes não têm essa facilidade, não é? Então, a gente tem essa proposta também. Nós temos a proposta de saúde para os idosos, nós temos a proposta de educação e meio ambiente. Educação e meio ambiente é muito importante. Transformar Taubaté em arborização, né? Uma cidade arborizada, com mais árvores. E, principalmente, é o foco da minha campanha, que é a horta comunitária, o método agricultura natural, né? Horta comunitária urbana. É necessário. E não é difícil de gente transformar essa possibilidade, tirar esse projeto do papel e transformar em realidade. Basta boa vontade, políticas públicas e muito trabalho. Horta comunitária, aquela verdura, aquele alimento que você pode levar para sua mesa sem agrotóxicos, saudável, com outro sabor para você se alimentar melhor, sem veneno, né? E mais próximo das pessoas, mais próximos da comunidade. Vai lá, colhe sua alface, vai lá, colhe a sua verdurinha para o almoço, para o jantar da família, saudável. Quem não quer ter um alimento saudável na sua mesa? Não é? Há possibilidade disso também. Basta políticas públicas, muito trabalho. Além de outras burocracias, né, que o povo vai em busca de soluções dos seus problemas, cuidar de pessoas. Dentro da minha classe também de servidores públicos, eu estarei à disposição de todos também, porque nós, como
a Alessandra falou, passamos por situações difíceis, né? A gente vai lutar por eles também, vai conseguir a reforma administrativa, né, dentro do serviço público, é necessário melhorias, porque eu estive lá, eu sei, né? Então, engloba um monte, várias situações que a gente pode fazer, elaborar projetos de leis para o bem-estar, né, para a boa qualidade de vida da população, e deixar todo mundo feliz, alegre, sem se preocupar, né, com como eu vou fazer, que jeito eu vou fazer, né? Está lá a Casa de Leis para você se orientar. E é a nossa obrigação orientar o munícipe, é a nossa obrigação de poder fazer com que ele possa deitar, né, com a cabeça do seu travesseiro e dormir sossegado. Não, eu vou conseguir. Pode ser que a gente não consiga também. Muitas coisas não depende de nós, vereadores, não depende dos vereadores, depende da repartição pública, depende da burocracia da cidade, né, das leis, da justiça. É muito raro, né? Mas a orientação, nós estamos lá para orientar, nós estamos lá para poder fazer parte da vida, da cidadania do povo de nossa Taubaté. O que eu quero para Taubaté? Eu quero qualidade de vida para mim, para vocês, para todos os munícipes, né? Para que amanhã os meus sobrinhos netos, seus filhos, seus netos possam viver numa cidade alegre, uma cidade feliz, uma cidade que foi projetada para acolher as pessoas dentro de uma situação de qualidade de vida de excelência, né? Dentro das suas possibilidades burocráticas, que são resolvidas de maneiras mais saudáveis, menos burocráticas, né? E também qualidade de vida no esporte, qualidade de vida no seu alimento da mesa, saudável, né? Isso que eu quero para Taubaté, mais flores, mais arborização, né? Que os munícipes possam estarem bem, se sentirem bem aqui, os que vierem morar de fora, conhecer Taubaté, se sentirem bem aqui, não querer voltar mais para sua origem, para sua cidade, porque gostou de morar em Taubaté. Então, eu sou nascida e criada aqui, gosto muito dessa cidade, eu respeito, e quero muito estar lá para poder colaborar com o meu público, colaborar com a minha cidade, né? E com a gestão do Salvador Courier, se Deus quiser, no Bom Conselho. Né? Isso eu quero para Taubaté. Fala seu número também para a gente, Irani. Vamos lá. Meu número é 13266. Irani Siqueira, minhas redes sociais, né? E tem o meu telefone, meu WhatsApp também. Estou à disposição das perguntas, reivindicações, o que as pessoas quiserem saber mais sobre o meu projeto. Já saiu o meu também aqui, está aqui, né? Meu material de campanha. E vamos batalhar. Quero a Grace, quero a Bernadette, quero a Alessandra, quero a Vanessa. Nós, as mulheres do PT lá na Câmara Municipal. Vai ser muito bom demais. Muito bom. Eu agradeço muito você, viu, Flávia, por essa oportunidade. Agora que está ficando bom, infelizmente eu vou ter que me retirar, né? Um compromisso também já agendado. Mas eu agradeço essa oportunidade. Grace, obrigada, viu, Grace? Obrigada, Bernadette. A Grace, eu peguei uma firmeza na live por causa dela. Então, eu disse, vamos soltar também. Já estou começando É isso a aí. Na hora que está ficando bom, vai ter que acabar que dia 15 de novembro, dia 14, nós temos que parar dia 14. Dia 14 de novembro já está aí. Mas a Grace me incentivou muito nessa força de live. E a Grace é muito demorada. Bernadette, a oportunidade da fala, mas estamos aí, gente. Vamos para frente, porque atrás vem gente, e nós estamos aí para vencer. Né? Eu te amo, Irani! Eu também, muito. Obrigada mesmo. Obrigada, viu, Flávia? Olha, Irani, eu que agradeço. Muito obrigada por se dispor a participar, mesmo tendo compromisso já agendado,
por você colocar aqui para a gente as suas propostas, o que você quer para Taubaté, o bem viver que você deseja para a cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o Elabora também. Boa Muito noite, obrigada, bom Elabora. compromisso. Obrigada. Tchau, meninas. Beijo, Tchau, beijo a todos. beijo. Tchau. Vamos lá, dona Cris Grace. Moá? Sim. Bom, eu vou contar uma história que é interessante, eu acho que cabe agora na sua pergunta, que é sobre o que é o meu projeto, né? Quais são os pilares da minha campanha, da minha candidatura, não é isso? Uhum. Eu queria dizer que um dos motivos que me levou a participar como candidata e entrar nessa luta, entrar nessa briga, entrar nessa contenda, foi também o meu filho do Eduardo, meu enteado, que disse para mim: Cris, você gosta, você tem você entende, você gosta de participar, você tem que ser candidato. E um outro amigo que disse para mim: Cristiane, nós vivemos tempos tão sombrios no país que é sua responsabilidade colocar a cara, aparecer e falar. Então, acho que eu queria deixar esse registro aqui. Claro que deve ter ficado claro para quem está acompanhando desde o começo que a minha base é a educação. Porque essa é a minha pegada, essa é a minha vibe, de educação eu entendo, educação eu conheço, fui professora, coordenadora, diretora, escola pública particular, escola do centro da periferia, educação básica, ensino superior, então eu entendo e eu tenho muito orgulho de ser professora, eu tenho muito orgulho de ter vivido na educação esses 30 anos, que me ensinaram muito. Mas, quando eu fui pensar, peraí, mas quais são e eu coloquei esse nome, né? Quais são os pilares da minha campanha? Afinal, o que eu defendo? E aí são vários aspectos, porque, por exemplo, é claro que a questão das mulheres me atinge, é claro que a participação das mulheres na política, a questão da violência doméstica, isso é muito importante, a gente precisa ter sensibilidade para olhar isso como um político, né? A questão LGBTQI+, eu fiz uma live com a Márcia, grande amiga, cujo filho sofreu uma violência em São Paulo, estava com o namorado na rua, levou pancada, teve traumatismo craniano. Eu falei: Márcia, me fala sobre essa questão. Ela como mãe, eu conheci, ele estava nascendo. Então, porque o que eu penso, e acho que é para isso que a gente está aqui, mostrar o que a gente pensa. Para mim, toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor valerá. Para mim, família de bem é a família que está dentro de um núcleo que tem amor, que tem respeito, que pais respeitam filhos, que filhos respeitam pais, que há harmonia. Para mim, isso é uma família de bem, né? Tem também a questão, a Irani falou agora, e eu concordo plenamente com ela, porque eu não disse uma coisa que eu acho que eu não disse em nenhuma live, em lugar nenhum, e vou dizer aqui. Eu fui presidente da Associação de Moradores dos Campos Elíseos, porque eu morava lá. Então, isso também me ensinou muito. E eu percebi o seguinte, o que eu penso hoje dessa minha experiência? A sociedade precisa estar mais bem organizada, mais bem mobilizada. Porque o que acontece? Teve um momento na história da nossa cidade que, em certa administração, o prefeito escolhia quem ia ser o presidente do bairro, porque ele comandava da forma que queria. E não é para ser assim. Se você fortalece a associação de moradores, porque todos os bairros têm uma liderança que quer o melhor para aquele bairro. Se você fortalece isso, gente, quando o povo está mobilizado, sai de baixo. Então, eu penso que ser vereador, claro que todos conhecem a estrutura, né? Vereador cria leis, é evidente. Mas eu acho também que é um espaço que você tem oportunidade de mobilizar a população. Então, eu penso muito nisso. É óbvio, como professora, por exemplo, eu penso muito na questão da cultura. Você morar numa cidade com um peso histórico, o Taubaté tem um peso histórico nacional. Uma vez eu fui com o Eduardo para Mariana, a primeira cidade de Minas Gerais. Quem fundou foi um taubatiano chamado Salvador Furtado de Mendonça. Se você chegar em Taubaté e conversar, você vai conhecer pouquíssimas pessoas que sabem disso. Quando eu cheguei em Mariana, nós estávamos numa igreja. Eu acho legal contar essa história. A gente estava numa igreja, e chegou um guia, também aqueles guias coitados que estão pedindo esmola para contar aquilo que eles sabem. E aí ele simpatizou com a gente e tal. E aí ele falou assim: de onde vocês são? Eu sou de Taubaté. Ele olhou: Taubaté?
terra de Salvador, Furtado de Mendonça? Eu falei, exatamente. Flávia e Bernadette. O cara pensou que tinha visto, não sei, ou a autoridade máxima da história do país, entendeu? Ele queria carregar a gente no colo. Eu falei, meu Deus, eu tenho até uma foto de uma rua que tem um nome, né? E eu fiquei arrepiada, falei, meu Deus, Taubaté não sabe disso, né? Eu estava falando há pouco tempo atrás, você pensar que o primeiro grupo escolar da cidade, o prédio vai desabar, e temos na prefeitura um historiador. Então, é muito complicado. Claro que isso faz parte daquilo que eu defendo. É claro que eu aprendi... Ô, Flávia, você me fala do tempo aí, viu? Senão, minha filha, eu falo até acabar. Eu aprendi por uma coisa... Eu sempre tive cachorro na minha casa, desde que me conheço por gente. Eu acho que quando eu abri o olho, tinha um cachorro na minha frente. A minha mãe gostava muito. Sempre vira-lata, ela pegava da rua, enfim. Mas sem aquela consciência, né? Quando eu vim para Taubaté, eu vinha conhecer a Companheiros, que, aliás, quem me levou para Companheiros foi essa mulher que está aí, a Bernadette, que a minha mãe pegou os cachorros na rua, ela até me lembrou essa história, e falou, o que eu vou fazer com 9 cachorros? Aí eu conversando com a Bernadette, vou te levar na Companheiros. Lá eu conheci a Fabiana, que era a próxima da Bernadette, e aí cheguei a conhecer a presidente da Bernadette. Eu te amo por isso. Cheguei a conhecer a Beth, que é a presidente da Companheiros, que já fez live comigo, com Salvador. Eu sou apaixonada pela Beth, o trabalho que ela faz. E ali eu comecei a ver o que é a causa animal. Como esse pessoal é herói. Eu me sensibilizei com essa causa. Então, eu acho que você ter... E outra, só tem um perigo, né? Causa animal, agora todo mundo é da causa animal. Todo mundo agora, causa animal. Tomem cuidado, pesquisem os seus candidatos, se ele tem uma história, se ele chame as ONGs, pergunte se conhece, se já viu em algum lugar, porque isso é muito importante. E aí eu passei a ter essa sensibilidade, entendeu? Com relação à causa animal. Então, é claro que eu levo isso. Agora, o mais importante de tudo, Flávio, então, eu não penso em saúde, eu não penso naquele povo que sofre, a gente pensa em tudo. O mais importante eu acho que a nossa candidatura, eu falo em nome da Bernadette, da Irani, da Alessandra, de todos nós, dessa chapa, desse partido, que você mesmo disse, vamos chamar aqueles com pauta progressista, é pensar que a gente tem que ter sensibilidade política e sensibilidade social, porque a gente passa a olhar o outro de forma diferente. Então, é isso que eu busco, e eu acho que essa talvez seja a mais firme da minha plataforma, né? O pilar mais firme da minha plataforma. É ter esse olhar, que a vida foi que me ensinou e que me mostrou como que é. Acho que é isso. Obrigada, Cris. Bernadette. Abri seu áudio aí. Abri meu áudio aqui. Então, Flávia, eu penso assim, sabe? Na live anterior, eu falava para a Alessandra que a gente precisa realmente, vou pegar o finalzinho aí da Cris, ter essa sensibilidade, sabe? Para você fazer política também. E aí, quando você pensa, de repente, hoje nós temos uma ideia, assim, né, equivocada. Ou a política não presta, ninguém presta porque é político, a política não vale nada, lá vem ela também querendo ser candidata, não é assim? Ou é o seguinte, eu não entendo de política mesmo, política é esse negócio difícil, política é pra gente de gravata, né? E aí, eu colocava assim, né? Falava para a Alessandra, veja bem, se você colocar que uma mãe de família faz política muito bem dentro de casa, porque política, para nós, Cris, que somos educadores e damos aula sobre isso, é a arte de estabelecer prioridades. O sujeito que está lá, ele precisa se equilibrar e estabelecer as prioridades que ele vai atender com o orçamento que ele tem do município arrecadado, né? E uma mãe de família consegue fazer isso muito bem. Ela fala para o filho, não, mãe, eu quero meu tênis, mas meu tênis. Não, posso comprar seu tênis. Tem dentista do seu irmão.
Eu preciso pagar o dentista do seu irmão, esse mês não dá. Esquece o tênis, depois eu compro. O que é prioritário? É o gasto com a saúde, não é? O outro que pede uma roupa. Não, eu tenho a calha para consertar. Eu preciso consertar a calha da casa, que nós estamos com problema. O que é isso? Estabelecer prioridades. A política é assim. E o Partido dos Trabalhadores, quando eu coloco isso para poder colocar as minhas propostas em cima do que a gente vai trabalhar, que a gente pretende, é que o Partido dos Trabalhadores, ele tem como projeto estabelecer uma prioridade com o social. O que é o social? É tudo que diz respeito às pessoas e às necessidades básicas das pessoas. Saúde, educação, rede de esgoto é uma necessidade básica urgente. São tantas as prioridades que você coloca ali para o social. Nós não temos como prioridades ficar construindo estradas não sei aonde, ou monumentos, ou o que quer que seja. A nossa prioridade é a vida. A prioridade do Partido dos Trabalhadores é a vida. A minha prioridade é a vida. Então, nós vamos trabalhar em cima de políticas públicas. Porque nós sabemos muito bem que muita coisa não é atendida no município, que a saúde fica jogada para o lado, que a educação fica jogada às traças, por pura falta de vontade política, por pura falta de políticas públicas que atendam aquela necessidade. E é em cima dessas questões que nós vamos bater. É saúde, é atendimento melhor à saúde, é atendimento melhor vai precisar fazer uma parceria, vai precisar fazer qualquer coisa para que nós tenhamos, por exemplo, especialistas na saúde aqui. Nós não temos. Você pode fazer um exame, você vai ser para onde, mas especialista você não tem. Você fica numa fila meses e meses para você conseguir um médico de coração, para você conseguir um médico de ortopedista, enfim. Então, vamos trabalhar em cima disso? Nós vamos buscar isso. Aonde que nós vamos resolver isso? Nós temos um orçamento que a gente precisa gastar, ou nós temos que precisar bater em cima dessa tecla. Agora, eu tenho uma afinidade muito grande com a educação, porque eu sou educadora, eu sou professora, como a Cris, eu fui coordenadora pedagógica por 10 anos na rede pública, eu trabalhei na rede particular, na rede pública, no SESI, Então, a gente é educadora. Nós sabemos as necessidades reais da educação. Nós sabemos a problemática da educação do município. Nós sabemos. Nós sabemos que não tem condições, por exemplo, você ter uma sala de aula de adolescentes com mais de 40 alunos. E que existe uma lei pedagógica para isso. Existe uma lei, que define e que determina o número de alunos por salas. Para quê? Para que o professor possa trabalhar, para que o professor possa dar uma aula de qualidade, para que o aluno possa se sentir bem, Então, enfim, a questão do profissional da educação é um problema sério. Por que nunca se atende o profissional da educação? Por que você deixa por último para atender o profissional da educação se é exatamente ele quem atende a educação no município? Por que não cuidar do plano de carreira do professor? É uma necessidade urgente aqui. Queria colocar aqui, Flávia, por exemplo, que o piso nacional salarial dos professores, que foi aprovado no governo Lula, ele traz junto consigo a correção da jornada de trabalho do professor. Porque o professor tem uma jornada de trabalho exaustiva. Ele não dá conta, ele tem que trabalhar sábado, domingo e feriado para corrigir prova, para corrigir trabalhos, para preparar a aula, ele não tem tempo. Por quê? Porque ele tem uma jornada imensa em sala de aula. Não lhe sobra tempo do trabalho extra que ele tem que fazer. Ele trabalha sábado e domingo. O que precisa fazer? Precisa corrigir a jornada do professor em sala de aula e ceder um espaço de tempo para que ele possa preparar uma aula com qualidade. Quer dizer, está aí, gente. O Fundeb está aí. Nós temos o Fundeb, acabou de ser aprovado. Vem dinheiro do Fundeb para isso.
É preciso valorizar o profissional da educação. Então, nós vamos, eu tenho certeza que é a mesma, nós duas trabalharíamos em sintonia nessa questão, se estivéssemos lá, né? Se chegarmos lá, nós trabalharíamos em sintonia, eu tenho certeza absoluta, essa questão da educação. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar em cima de políticas públicas, sabe? Políticas públicas que atenda, políticas públicas que socorra esse povo, sabe, que dê um alento. O idoso precisa de cuidado. Esses dias eu colocava aqui, nós estamos cada dia mais aumentando o número de idosos, sabe? A faixa etária, né, essa idade está crescendo muito rapidamente. Então, nós precisamos de política pública que atenda com carinho, com cuidado, essa idade. E é urgente, nós precisamos urgente criar condições para que o idoso possa ser tratado e respeitado como ele precisa, né? Então, tudo isso são políticas públicas voltadas para o social. Essa é a nossa prioridade, é em cima dessas questões que nós vamos apresentar projetos, que nós vamos defender projetos, que nós vamos elaborar leis, que nós vamos ficar em cima do orçamento do município, né? Para que a gente possa ter realmente uma participação da comunidade e do povo, né? Em como gastar, em como, o que nós vamos priorizar realmente com os gastos do município. Eu acho que é isso Daqui a pouquinho vocês vão poder falar mais um pouquinho dos sonhos de vocês para essa cidade. Vamos poder falar mais depois. Agora, eu queria aproveitar que vocês duas são educadoras e que eu ainda não tive oportunidade, porque além de docente, eu sou jornalista. Eu queria aproveitar esse momento para colocar o meu repúdio ao profissional radialista, porque na minha opinião é radialista da Rádio Metropolitana, que atacou vergonhosamente professores. Sou casada com um professor, tenho amigos professores e sei o trabalho que eles estão tendo nessa pandemia para atender agora tanto presencial quanto virtual, para preparar, para ter, sem nenhuma infraestrutura paga pela escola, muitos tendo até que ir em lan house para dar aula, para um profissional desse nos fazer passar essa vergonha. Como jornalista, isso para mim é uma vergonha, porque jornalismo é uma prestação de serviço à sociedade, você informa a sociedade. Eu não estou criticando ele ser parcial, porque eu não acredito na imparcialidade do jornalismo, mas é preciso ter honestidade quando você informa uma população. Então, minha nota aqui, o meu repúdio a este profissional, que para mim precisa caminhar bastante para realmente ser chamado assim. Gente, desculpa, mas eu precisava falar, porque eu não tive essa oportunidade antes. A gente está se encaminhando para o final aqui da entrevista, né? Agora, eu gostaria que vocês falassem a Taubaté que vocês sonham e como vocês pretendem trabalhar, atuar na Câmara para que essa Taubaté se torne uma realidade. E também aproveitem para fazer a sua despedida e falar o número de vocês, como falar com vocês. Quem começa agora é Bernadette. Tudo bem, Flávia. Eu vejo assim, Taubaté, que é a capital da literatura, né? Taubaté é a capital da literatura. E nós não vemos, sabe, nenhuma atenção maior voltada para essa questão. Taubaté sempre foi muito respeitada no cenário nacional, porque ela participou da economia do Brasil diretamente, né? Enfim, nós temos uma história de Taubaté inserida na economia nacional, né? Na história nacional do Brasil. E eu vejo assim, não valorizamos o que nós temos. Não valorizamos o que nós temos. Nós temos aí, somos a capital da literatura, não tem investimento nisso. Nós temos N museus que estão praticamente fechados, que estão praticamente no abandono, sabe? Nós temos espaços e espaços vazios e abandonados em Taubaté, que podem servir para lazer para os jovens, para criar uma cultura para os jovens, para criar encontros para essa juventude, para adolescentes, para crianças.
Está tudo aí abandonado, não tem investimento, não tem investimento em lazer, em cultura, em espaço, em criatividade para essa juventude, para esse adolescente, para essa criança. Então, eu acho que essa é a Taubaté que nós temos, essa é a Taubaté que nós temos, e é essa Taubaté que nós não queremos mais. Que nós não queremos mais. É por isso que nós vamos investir e vamos cobrar em cima disso, para que a gente possa oferecer para esse povo aquilo que eles merecem ter e aquilo que eles podem ter, sim, que eles podem ter, sabe? A outra questão que eu acho que Taubaté, eu acho, nós reclamamos, algumas pessoas reclamam e a gente oferece pouco, ou, enfim, eu não sei até que ponto o mendigo, esse povo que mora na rua, os irmãos de rua, e que cada dia mais aumenta o número deles, porque a miséria aumentou realmente, a fome aumentou de novo nesse país, a miséria aumentou de novo, está tudo jogado, né? Até que ponto eu queria saber, por exemplo, aonde que tem e o quanto que tem de local, de um albergue, de alguma coisa para receber esse povo, para que realmente eles possam tomar um banho, para que eles sejam acolhidos, para que eles sejam... Tenha um mínimo de uma acolhida decente e digna, como pessoa humana, Então, eu acho que nós vamos precisar trabalhar em cima disso, sabe, para que essa Taubaté possa realmente oferecer, ou ser, né, uma Taubaté mais humana. Um outro ponto que eu queria colocar aqui é que eu tenho certeza absoluta que se nós entrarmos na prefeitura, se o Salvador Courier, que é o nosso candidato, se eleger, nós não vamos mais ter sindicato tutelado, sabe? Perseguição a funcionário público, marcação com funcionário, sabe? Eu tenho certeza que nós vamos ter alguém aberto ao diálogo, nós vamos ter um executivo aberto ao diálogo, nós vamos ter um executivo que respeita esse povo, que tem carinho pelo povo, que trata como gente, sabe? Que trata como gente, como ser humano. Então, essa é a Taubaté que nós queremos. Essa é a Taubaté que nós desejamos. É por isso que nós estamos nesse projeto. Eu aceitei fazer parte dessa chapa, desse projeto, né? Porque eu tenho essa sensibilidade, eu tenho essa vontade. A minha formação é tanto de valores pessoais na família, tá? Como na minha vida. E a minha formação humana, tá? Ela me leva para isso. Ela me leva para cuidar do outro. Ela me leva para respeitar o outro, sabe? E esse é o nosso majoritário. Salvador Courier tem um profundo respeito e carinho pela pessoa humana. E é essa Taubaté que nós queremos. Salvador Courier e Cecília Gabriel. E com nós, se Deus quiser, legislando em benefício dessa comunidade. Meu material não está aqui. Ele já chegou, mas eu acabei não trazendo para cá e eu tranquei a porta, mas nós todos estamos com material e vamos começar assim, com todo o protocolo direitinho, com tudo que manda fazer, com álcool gel, com máscara, com tudo, está visitando e fazendo aí um corpo a corpo com muitos, com o nosso povo, com os nossos bairros, enfim. Estou também na rede social, lá no Facebook, como Bernadette Queiroz Rodrigues, né, no Instagram, e espero aí contar com o apoio de vocês. Meu número é 13700, fácil de guardar, né? Muito obrigada, Flávia. Obrigada, Cris, pela companhia, a Irani, a Lê, que teve que sair, e obrigada pela entrevista, obrigada por essa noite. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Boa noite. Obrigada, Bernadette. Cris?
Aff, Maria, tem tanta coisa para falar, mas são poucos minutos, então vou tentar resumir. Você sabe que eu penso assim, depois de tudo que Bernadette falou, Irani, Alessandra, todos os pilares das nossas candidaturas, aquilo que a gente defende, e é clássico você ouvir que... Eu queria que a Bernadette desligasse o áudio aí, está me dando interferência aqui. Obrigada, Bernadette. Eu acho que é comum você dizer, e é correto, o legislador faz leis, né? Então, o vereador é um legislador, mas só isso não basta. Porque muito do que foi dito aqui são leis, inclusive, que já foram votadas e aprovadas na Câmara Municipal de Taubaté, sobre toda essa temática que está sendo vista aqui. Então, às vezes, a aprovação de uma lei que traz uma apresentação daquele vereador ou daquele legislador e morre ali. Já vista a lei de proibição de carroça na cidade, enfim, depois de todo o debate. Acabou. Por quê? Porque foi só o blá, 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 e na hora vamos ver a legislação, vamos ver a possibilidade, vamos ver se é legal, etc. A Bernadette falou aí de Taubaté, a capital da literatura infantil. Até isso, às vezes, é uma questão que traz um benefício político, mas não traz um benefício social. É igual cidades. Cultural. Exatamente, é igual cidades que conseguem o título de instância turística. E só consegue esse título uma questão de benefícios políticos, mas não tem benefícios sociais. Então, eu acho que esse papel do legislador é além. Quer dizer, tal lei já está votada, já foi normatizada, já foi regulamentada. Então, eu penso que esse é o caminho. A Taubaté que eu quero é uma Taubaté mais igualitária, né? Porque eu acho que as pessoas precisam começar a entender que se eu estiver na Câmara Municipal, meu trabalho será esse. Porque se você tiver nos bairros da cidade mais acesso a todos os acessórios sociais que as pessoas têm direito, a cidade fica melhor para todos, não é só para aquele que mora na periferia. Se você tiver uma escola pública municipal, porque o que falta na escola pública municipal, como em todas as escolas, você tem os professores terem belíssimas condições de trabalho, diretor poder ter posicionamento, poder falar o que pensa, poder ter liberdade, poder ter autonomia, não ficar atrelado a uma indicação do prefeito, ou seja lá de quem for. Então, se você tiver uma escola assim, mais antenada com aquela comunidade, uma escola mais acolhedora para aquela comunidade, não é bom só para quem estuda naquela escola. É bom para toda a sociedade, é bom para outro aluno que estuda em escola particular, é bom para aquele que não necessita desses acessórios sociais. Você ter um sistema de transporte melhor para todos, gente, eu me lembro, é muito interessante isso, eu tenho tempo ainda, né? Que eu morava em Quiririm e eu dava aula no Jardim das Nações. E muitas vezes eu falava, vou de ônibus, porque o ônibus parava na frente do meu condomínio em Quiririm e na porta da escola. E eu lembro de falar para os meus alunos, mas vem de ônibus. Você vem de ônibus? Eu tinha alunos que, por conta da sua condição social, isso não é nenhum demérito, nunca tinham andado de ônibus. Por quê? Porque é um sistema ruim. E eu, muitas vezes, perdia muito tempo. Se você tiver um sistema de transporte público decente para todo mundo, não é bom só para quem mora na periferia, é bom para todo mundo. Então, quando a sociedade, a distância social não é tão grande, quando ela diminui um pouco, a história do Brasil já mostrou isso, né? Quando ela diminui um pouco, é bom para todos, de todas as classes sociais, de todas as etnias, de todos os pensamentos políticos, etc. Eu queria fazer só uma citação aí do meu número, porque o meu número é o 13696, mas esse número não é um número qualquer. Esse número me traz um sentimento, me traz um carinho, eu carrego esse número com muito orgulho, porque foi com esse número que o professor Eduardo, meu querido, foi com esse número que ele ganhou a eleição para vereador em 1989, e que ele esteve à frente da Câmara no PT, junto com a Albani. Quem é desse tempo aí sabe do que eu estou falando. Então, o número do Eduardo é esse número que eu uso, e eu trago com muito orgulho e muita alegria. Eu queria dizer para todos vocês assim, agora eu vou falar para mim, né? Eu vou dizer para aquele que está olhando e falando, será que eu voto na professora Grace? Eu só posso garantir uma coisa, se você votar em mim, você não vai se arrepender.
porque eu vou fazer valer cada voto que eu receber. E eu sei que isso também é para todos nós. Flávia, muito obrigada, foi muito bacana. Foi uma delícia, um bate-papo de amigas que querem uma cidade melhor e que têm pensamentos alinhados com a igualdade e com a humanidade. Um beijo no seu coração, adorei. Obrigada, Cris. Bom, é isso, né? Estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas, como elas já disseram, estão nas redes sociais, estarão nas ruas, com toda a segurança, obviamente, falando com as pessoas, ouvindo as pessoas e suas demandas, que é muito importante também quando a gente se coloca para o serviço público, né? Ouvir, né? Que é o que as pessoas não fazem normalmente em suas vidas públicas, ouvir, né? E então elas têm já passaram os números, as redes. Então, e aqui, como eu disse, se tiver alguma pergunta, elas podem vir aqui no vídeo depois responder para vocês, estão à disposição. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, da Irani, da Alessandra e da Vanessa, que não pôde participar também, né? O público que acompanhou a nossa conversa. E a gente espera, sinceramente, pelo Elabora, ter auxiliado um pouquinho os eleitores e as eleitoras a conhecerem a trajetória dessas mulheres, as ideias e propostas que elas têm para a cidade, os compromissos que elas estão assumindo, caso venham a vencer as eleições e se tornar representantes nossas na Câmara Municipal nos próximos 4 anos.